E hoje eu converso com o promotor Joel Dutra, que vai falar um pouco mais como foi o julgamento dos bombeiros envolvidos no caso Kiss. Muito boa tarde, promotor. Bem-vindo ao Santa Maria Agora. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Pois é, vamos explicar então para o pessoal de casa como é que funcionou todo esse julgamento que ocorreu aqui em Santa Maria. Esse julgamento dos dias 2 e 3 de junho foi o desfecho de um inquérito policial militar, né, que apurou a conduta de alguns bombeiros, né, dos policiais militares bombeiros, não especificamente a respeito do fato do dia 27 de janeiro de 2013, mas condutas antecedentes, né, e que de algum modo estavam ligadas ao incêndio, mas não foram determinantes para a causa das mortes, né. Isso o Ministério Público tem sempre buscado esclarecer bastante, porque as pessoas muitas vezes questionavam por que os bombeiros não responderam, por exemplo, pelas mortes, né. Nós entendemos que aquelas condutas lá dos anos de 2009, 2010, pelas quais eles foram acusados, né, não tiveram o alcance de determinar estas mortes. Então, os crimes pelos quais eles responderam foram crimes diferentes, né, que não tiveram qualquer ligação efetivamente com toda a tragédia em si, né. Foram questões talvez até de cunho mais administrativas e que acabaram incorrendo em crime, né. Aqueles bombeiros que nós pedimos absolvição, por exemplo, respondiam por um crimezinho que existe só no Código Penal Militar, que é o descumprimento de lei, regulamento ou instrução, né? E depois, no curso da instrução do processo, nós acabamos entendendo que efetivamente eles apenas cumpriram determinações, e essas determinações que foram cumpridas eram a nível do Rio Grande do Sul todo, né? Não só de Santa Maria, então não teria por que eles serem condenados, né? E até porque havia uma interpretação diversa daquilo que dizia a NBR, que tratava das centrais de gás, com relação ao que os bombeiros entendiam, que a Polícia Civil entendeu em determinado momento, e depois no estudo, né, aprofundado ali, nós verificamos que efetivamente essa divergência de interpretação fez com que o Corpo de Bombeiros os orientasse em uma determinada situação que não se poderia depois, ao final, imputar a eles uma conduta criminosa, né? Já os oficiais, sim, eles responderam por uma falsificação de documento, porque eles teriam inserido neste alvará, né, uma informação de que todas as regras, todos os regulamentos foram obedecidos, quando na verdade se verificou e se constatou isso, né, de que efetivamente algumas regras não foram cumpridas, algumas normas não foram por eles obedecidas ou observadas, e mesmo assim eles teriam fornecido esse atestado. Então, por isso, nós pedimos a condenação, logramos êxito, né, de condenar pelo menos 2 oficiais, e ainda vamos buscar a condenação de 2 oficiais, um deles, né, é o mesmo, né, que foi condenado, porque nós entendemos que aquela absolução que foi trazida pelo Conselho Especial de Justiça para o Ministério Público não é a mais adequada. Pois é, o julgamento ele foi dividido em 2 dias, e o segundo ele foi um pouco mais conturbado pelo simples fato do pedido de absolvição de todos os envolvidos, né? Como é que foi o clima nesse segundo dia, principalmente das pessoas que estavam acompanhando, porque gerou uma polêmica também nas redes sociais, porque nem todo mundo concordou com esse pedido feito pelo Ministério Público. Na realidade, o que as pessoas, e como este caso chama bastante atenção, né, porque é ligado à tragédia, as pessoas talvez não tenham conhecimento suficiente para entender que esta é a rotina do dia a dia do Ministério Público, né? Aqueles requisitos para um indiciamento, por exemplo, de determinadas pessoas, não são necessariamente os requisitos necessários para uma denúncia. Oferecida a denúncia, existe toda uma instrução, né, todo um trabalho que é feito pelo Ministério Público, pela Defesa e pelo Poder Judiciário, e com a participação do Poder Judiciário, para se esclarecer e se trazer todos aqueles elementos de que poderiam compor dúvidas, enfim, para que a gente pudesse ter um julgamento que a gente chama de justo, o mais perto do justo possível. O que aconteceu nesse caso é exatamente o que acontece em muitos outros casos em que o Ministério Público pede absolvição e nunca teve nenhum problema, né? Quer dizer, a defesa desses bombeiros, que são justamente aqueles ligados a essa questão do gás, né, foi muito feliz ao trazer alguns documentos que comprovaram exatamente isso, quer dizer, que aquela orientação que os bombeiros seguiram e aquela vistoria que eles fizeram lá em 2009, 2010, na realidade obedecia a um critério estadual, né, de uma interpretação legal, né,
e ao ponto de que esta interpretação legal foi passada para todo o Rio Grande do Sul. Então o que se tem é que eles simplesmente de algum modo obedeceram ordens, vamos dizer assim, né, baseada numa interpretação do Corpo de Bombeiros, né, e que ainda hoje se discute se há ou não confronto com esta norma que regula a central de gás em locais de público. Tanto isso é verdade que houve, e isso está dentro do processo, depois dos fatos, houve uma consulta técnica feita pelo 4º Comando Regional de Bombeiros aqui de Santa Maria, ao comando, né, dos bombeiros do estado do Rio Grande do Sul, a respeito da possibilidade ou não de se permitir botijões de gás dentro de locais públicos. E esta consulta técnica teve como resposta que ainda é permitido, pela interpretação que o Corpo de Bombeiros faz, né, permite então que se faça ainda o uso de botijões de gás dentro de um ambiente público, só que naquela época até 3 botijões, hoje limitado a um botijão de gás, né? O que de certo modo guarda alguma coerência, né? Porque, por exemplo, em locais de público, como fóruns, como outros locais assim em que tem bastante frequência de pessoas, seria estranho não se permitir que tivesse pelo menos, né, um fogão para os funcionários aquecerem alguma comida, alguma coisa. Claro, existem regras para que este gás também exista lá dentro, né, e essas regras foram definidas nessa consulta técnica. Então, se na época, né, que havia indícios de que eles tivessem cometido irregularidade, depois se viu que isso era uma espécie de regra para o Rio Grande do Sul todo. Acontecida a tragédia, o Corpo de Bombeiros, né, na sua chefia, ainda permite, quer dizer, ainda mantém essa interpretação, então ficaria incoerente e bastante injusto se buscasse a condenação dessas pessoas, desses 5 bombeiros, porque simplesmente obedeceram, vamos dizer assim, aquela interpretação que era trazida pela chefia, de um modo geral. Né. E a partir de agora, quais os próximos passos desse caso? Este caso, nós temos o desdobramento agora dos recursos, né? Quer dizer, o Ministério Público já no dia recorreu com relação à absolvição desses 2 oficiais de um dos fatos, né? Assim como a defesa recorreu da condenação, e aí os próximos passos será a vista do processo para as nossas argumentações para o Tribunal Militar e as argumentações da defesa. Depois isto sobe para o 2º grau, que é o Tribunal de Justiça Militar lá em Porto Alegre, que tem um parecer do Ministério Público de 2º grau e vai a plenário para o julgamento, né? Se acredita que a partir do momento em que o processo saia daqui de Santa Maria, ainda não saiu, né, lá o tribunal, em torno de 90, 120 dias, possa efetivamente fazer um julgamento, né, confirmando tudo aquilo que o Conselho Especial de Justiça disse aqui em Santa Maria, ou, né, absolvendo os que foram condenados, ou condenando os que foram absolvidos, enfim, né, existe uma série de desdobramentos com relação à decisão do Tribunal de Justiça Militar. Isso ainda vai desenrolar até o final do ano? Com certeza. Eu acredito que antes de outubro, novembro, nós não tenhamos essa solução definitiva, né? E mesmo lá no Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Militar Estadual, é possível que se tenha recurso para uma superior instância, né, para o Superior Tribunal de Justiça, se qualquer das partes não se conformar com a decisão daquele Tribunal Militar Estadual. Tá certo, então, hoje quem participou do quadro Ministério Público ao seu alcance foi o promotor Joel Dutra, e falando um pouco mais sobre esse julgamento que envolveu os bombeiros aqui de Santa Maria, no caso Kiss. Muito obrigado, promotor. Eu que agradeço, sempre à disposição.